Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Não se esqueça, hein? Por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê um like. Importantíssimo, pelo amor de Deus, dê um like. Mas veja, estamos aqui de novo com você e quero fazer aquele convite que sempre faço. Venha conhecer o nosso curso de História. Entre em contato comigo, com a professora Viviane, a coordenadora do curso. Está aparecendo aí os telefones para você, né? Entre em contato com a gente e venha conhecer o curso. Venha passar aqui um tempo com a gente, participar de uma aula. Garanto que você vai gostar. E outra coisa, lembre-se daquele meu outro convite também. Você que é um ficcionista, que gosta de escrever contos, romances, que se imagina um grande escritor, venha para cá também. Aqui nós temos uma oficina de literatura para justamente ajudar você a escrever, né? E que você possa usar a história como um grande playground, onde você pode criar as mais diferentes histórias com embasamento histórico. Legal, né? Bem, agora é o seguinte, quero apresentar para vocês, eu estou aqui com o Felipe, né, e a Marina, dois designers, né, até eles me corrigiram no início, que eu disse designer, não é design, é designer. Falei certo agora, Felipe? Falei certo. Ou aprende ou diz por que não aprende. Bom, e nós estamos aqui justamente para conversar sobre a Revolução Industrial, né? As diferentes revoluções industriais. Para nós, historiadores, existiram 3 revoluções industriais, digamos assim. Mas nós chegamos já a tal ponto que alguns colocam que já temos a 4ª Revolução Industrial. Eu só quero lembrar para você as revoluções industriais primeiro. Primeira Revolução Industrial, ali por volta de 1750. Lembre-se, uma das coisas que sempre se caracteriza como revolução industrial são as fontes de energia, quando você muda as fontes de energia. A princípio, esta é a caracterização. E lá, na primeira Revolução Industrial, nós temos o quê? Nós temos o carvão como nova fonte de energia para as fornalhas das fábricas. E também é o momento do chamado nascimento das fábricas, quando as fábricas surgem para atender os interesses do liberalismo, do capitalismo. Porque disse Adam Smith, né? A riqueza vem do trabalho, capaz de gerar produtos com valor de mercado. Se a riqueza, a fonte de riqueza é o trabalho, então o que se pensou com as fábricas? Organizar a exploração do trabalho. Então você vai ter o trabalho sob organização controlado de cima, para um aumento de produção. Então você tem na primeira Revolução Industrial o quê? Você tem o carvão como nova fonte de energia e depois o nascimento das fábricas, os dois juntos. Ali por volta de 1850, nós temos a segunda Revolução Industrial, que é marcada pelo quê? Por 2 coisinhas também. Primeiro, novas fontes de energia. Quais seriam essas novas fontes de energia? A eletricidade e o petróleo, as 2 novas fontes de energia. E também uma outra coisinha, o capitalismo, chamado capitalismo financeiro e monopolista. O que significa isso? Capitalismo financeiro e monopolista, isto é, quando o capital das indústrias se une com o capital dos bancos, né? E a partir daí você tem o surgimento dos grandes trusts, dos grandes holdings, né? Os grandes conglomerados de empresas que vão sair pelo mundo dominando várias regiões do mundo. É o que Karl Marx vai chamar de burguesia canibalizando burguesia, isto é, os países mais ricos e a burguesia desses países mais ricos canibalizando as burguesias dos países mais pobres, em desenvolvimento, poderíamos dizer assim também. Depois nós vamos ter a terceira Revolução Industrial. E a terceira Revolução Industrial, ela vem ali a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950 para frente. Então nós estaríamos ainda em meio à terceira Revolução Industrial. E alguns colocam que já estaríamos chegando na 4ª.
E nessa terceira revolução industrial nós vamos ter uma mistura de fontes de energia, inclusive com a energia nuclear, também se colocando aí. E novas formas de tecnologias, a tecnologia se misturando à produção, ao sistema produtivo, novas formas de tecnologias, novas formas de alcançar mais produtividade. E a partir disso chegamos à quarta revolução industrial. Nessa quarta revolução industrial, o Felipe vai me ajudar um pouquinho. Felipe, o que eu posso caracterizar como quarta revolução industrial? Bom, professor, o senhor falou que a terceira revolução industrial já foi uma mistura de coisas, a quarta é uma mistura ainda maior, né? Você pega todas essas tecnologias de ponta em vários ramos surgindo, a gente vê todo dia no jornal, nas notícias, novas tecnologias surgindo e começa a misturar isso tudo nos processos produtivos, dentro da indústria, nos serviços que a indústria presta ou até mesmo em serviços propriamente ditos, né? Então, a gente não para pensar, mas o que é o Uber, né? O que é a computação em nuvem, o que é tanto robô surgindo para tanta coisa, inteligência artificial, dentro dos games, por exemplo, é a maior exploração de inteligência artificial que a gente tem contato, né? Então, a gente que está dentro da indústria, como designer, a gente nota que a quarta revolução industrial, ou o que eles chamam de indústria 4.0, não está só na indústria. Ela está se espalhando por toda a sociedade, né? Então, eu acho que o que mais caracteriza é a integração de tecnologias nos mais diversos setores. Hoje você tem controle sobre tudo, se você quiser. No ciclo de vida de um produto, você consegue controlar e rastrear desde a extração de matéria-prima até quando esse produto vai ser descartado. Então, dentre outras N coisas, um mix muito grande é a indústria 4.0. Eu até anotei alguns itens aqui coloca, né? Eu estava justamente dando uma olhada nisso, né? É uma ideia tão nova, a partir de um pensador chamado Klaus Schwab, né? Ele foi o fundador do Fórum Econômico Mundial. E aqui tem algumas percepções do que seria, por exemplo, inteligência artificial, né? Está nesse bolo. Realidade aumentada. Isso vai permitir que os médicos, por exemplo, em diferentes lugares possam estudar, né, a medicina em si, quer dizer, você tem ali a realidade na sua frente, que pode estar a quilômetros de distância, né? A biosintética, e aí eu acredito que essa biosintética tem a ver também com, a partir de impressões em 3D, a possibilidade de criar órgãos, né? Determinados órgãos, determinadas partes do corpo humano, artificiais, e a própria impressão em 3D. E aí, eu acho que você aí já notou, a nossa bancada aqui tá linda, né? Olha só as figuras que nós temos aqui, e você aí, enquanto nós estivermos conversando, vai estar vendo essas imagens mais de perto e tal, e são justamente imagens que eu acredito foram feitas a partir de impressão em 3D, né? Todas elas foram feitas a partir de impressão 3D. Todas as imagens das peças que vocês estão vendo. Marina, me explica, como é que estas peças foram feitas? Quer dizer, como é que é o processo? Sei lá, não entendo nada. Me explica como é que foi feito. Bom, a impressão 3D, ela é muito usada para prototipagem rápida, né? Ela foi iniciada, assim, desde o início com essa função. Nós, da MAIF, nós adquirimos uma impressora 3D, que não é de grande porte, mas ela é uma impressora com um dimensional de 200 por 200, mais ou menos, como essa imagem que vocês podem ver aqui. E ela trabalha da seguinte forma, é um filamento de plástico, são diversos plásticos, né, que são disponíveis. O mais usado por nós, pelo menos, é o ABS, que é o mesmo plástico utilizado nos para-choques dos carros. Então, ele é um plástico de alta resistência, tanto a impacto como a temperatura. E ele funciona da seguinte forma, a gente compra ele em rolos, né? Ele vem em filamento, com cerca de 1 milímetro de diâmetro, de diversas cores, né? E você coloca em uma máquina que funciona como uma extrusora. Então, ela vai girando, ela passa por um canal que vai sendo aquecido e sai por um bico de um diâmetro bem fininho. Então, a impressão é feita
por camadas. Ele vai depositando o material e criando o formato da peça de forma vertical, né? No eixo Z, assim, da peça. Então... E me diga uma coisa, vocês, claro, é a Maifê, né? Vocês têm uma empresa e vocês recebem pedidos, né? Para produção, digamos, a pessoa entra em contato com vocês, olha, eu quero um Ayrton Senna, você está olhando Ayrton Senna? Pois é, eu ganhei, é meu, morra de inveja, tá? O Ayrton Senna, aqui o Capitão América, e aí vocês fazem a impressão em cima disso. Vocês têm já, digamos assim, algumas peças num site de vocês, alguma coisa assim? Qual é que é o site? Vai aparecer lá para eles, mas digam qual é que é o site. Ou a forma que eles podem entrar em contato com vocês. Hoje a gente tem um Instagram que a gente usa e veicula bastante as imagens e os projetos que a gente vai desenvolvendo. Hoje a gente trabalha com pedido sob demanda, então não temos produtos à venda, mas qualquer coisa que você queira desenvolver, tanto personalizada como algum personagem que você goste, desde uma peça, um protótipo de faculdade, é liberado, né? Você pode inventar qualquer coisa. A gente já produziu para diversos ramos, então a gente já atendeu indústria de alta precisão, fazendo protótipos de peças que depois vão para processos industriais de alta tiragem, ou seja, precisava de precisão, até peças artísticas criadas do zero. Então, você quer fazer uma caricatura de um amigo seu, a gente tem todo o corpo para criar esse desenho, depois gerar o 3D, produzir ele em impressora e finalizar ele pintando, enfim. Digamos, a pessoa que quiser alguma coisa, entra em contato com vocês a partir dos dados que estão aparecendo aí para você, entra em contato e aí vocês fazem um orçamento ou ele apresenta uma ideia do que ele quer, digamos que ele quer um determinado personagem ou ele tem uma ideia do que ele gostaria de fazer, aí vocês dão um orçamento para ele e fazem a peça de acordo com o que ele pediu. Exatamente. A gente chega lá. É importante só mencionar que eu acho interessante que a impressão 3D, o arquivo base dela é uma modelagem, né? Uma modelagem tridimensional num software específico. Então, esse desenvolvimento tem que ser todo feito num software que vai modelar uma peça, né? Por exemplo, a gente fez umas lembranças para um evento de um grupo de pessoas e eles quiseram pegar um símbolo deles, um escudo deles, que é uma imagem 2D, e transformar isso numa peça tridimensional. Então, você tem que colocar ela, transformar isso num modelo 3D para então imprimir na impressora, né? Bom, isso é realmente, né? É um além do que poderíamos imaginar. São aquilo que até é colocado como tecnologias disruptivas, né? Quer dizer, você rompe com os padrões e com os conceitos que você tinha anteriormente. Antes, peças como essas que você está vendo aí, nossa, seriam industrializadas, né? Em grandes indústrias e tudo mais. E hoje, você tem alcance, né, de você, a partir de um trabalho que são de uma forma completamente diferenciada do que se imaginou naquela primeira revolução industrial que eu falei para você há pouco, quer dizer, quando as grandes indústrias que iriam produzir. É uma forma completamente nova da relação mercado-consumidor, completamente nova, né? E de produção. Ainda tem algo muito legal acontecendo e que em outras tecnologias se tentou fazer isso forçado e não acontecia. E com a impressão 3D, os estudiosos aí da impressão 3D dizem que aconteceu naturalmente. Se você pegar a história da computação, você tinha também computadores industriais, né? Só grandes indústrias, grandes empresas tinham computadores que eram enormes, eram máquinas nada práticas, e alguns entusiastas, Gates, Jobs, tiveram a ideia e resolveram que iam jogar isso dentro da casa das pessoas. E dessa ideia, que foi para dentro de uma garagem, né, foi se evoluindo o conceito, até que, ao invés de só indústrias e grandes empresas, escritórios tinham seus computadores, empresas menores já tinham. Antes disso, apenas nerds sabiam mexer naquilo e montar aquilo, né, vinha totalmente desmontado. Escritórios, empresas pequenas e, finalmente, a casa das pessoas e o dia a dia das pessoas, né? Hoje a gente anda 24 horas por dia com um computador no bolso.
A impressora 3D, com a impressora 3D e todas as suas formas, aconteceu a mesma coisa, né? Tinham-se grandes corporações produzindo máquinas para outras grandes corporações, e até tem um documentário, Netflix paga nós, da Netflix, Print the Legend, que fala disso, né? Dá uma pincelada nessa história. Cai a patente de um dos inventores de uma tecnologia 3D, justamente a de filamento, e o BRI, para quem gosta de impressão 3D, já ouviu falar esse nome bastante, junto com outros fundadores, funda a MakerBot, que faz a primeira impressora 3D voltada para casas, para as pessoas, né? E no começo, mesma coisa, totalmente desmontável, ou vendia-se desmontada, só nerds sabiam mexer, e depois isso vai evoluindo para escritórios, empresas, de alguns entusiastas ainda que sabem mexer. Não tem dúvida que daqui a algum tempo você terá uma em casa, revolucionando, sim, todo o processo produtivo. E eu fico impressionado com a qualidade das peças, quer dizer, como as peças ficam. Vai estar aparecendo aí para você, mas eu vou destacar. Você tem aqui, está aparecendo aí para você, hein? Um Stan Lee, né? Stan Lee. Nós temos aqui uma Mulher Maravilha, mas olhe a qualidade das peças, quer dizer, como a impressão sai perfeita e depois o trabalho de acabamento também com pintura, tudo mais e tal, né? Aqui o Capitão América, com o escudo, quer dizer, uma peça bem recente, né? Com o escudo quebrado e o martelo do Thor, o Mjolnir, né? E aqui o Ayrton Senna com o capacete, uma peça lindíssima também, com acabamento bem pintado e tal, mas veja... eu fico impressionado. Você está vendo aí, está vendo bem de perto, inclusive em posições diferentes. E isso é impressionante, isso é muito legal, né? Como você tem acesso a essa possibilidade de coisas que, digamos, no nosso país também se torna cada vez mais difícil, né? Porque importar está cada vez mais difícil e peças como essa seriam quase impossíveis de você ter no Brasil na atualidade. Até falando em compra e venda, a impressão 3D vem com outro conceito muito falado da indústria 4.0, que é o open source, né? Em vários ramos você ouve esse termo. Gente, vai aparecer a legenda embaixo. Não, ele vai traduzir agora, tá? Fica tranquilo. Open source, o que seria open source? O conceito de open source é você ter tecnologias fora de domínio de grandes empresas. Então, você tem, por exemplo... me corrijam se eu estiver errado, mas o Windows, que é um Windows, os sistemas operacionais da Apple, por exemplo, são tecnologias fechadas. Você tem um código fechado, a não ser que você hackeie esse código, você não mexe nem cria nada. Tecnologias open source permitem que você contribua para ela, você participe dela, ninguém é dono, você não paga royalty a ninguém, desde que você contribua com ela, né? Isso existe em vários ramos e também na impressão 3D, como a gente conhece hoje, após a queda daquelas patentes. E foi o que trouxe ela para o conhecimento de todos, né? Você provavelmente ouviu falar de impressão 3D por conta dessa abertura, desse caimento da patente e mais ainda desses entusiastas que tornaram ela open source. Porque tem inclusive impressoras que imprimem impressoras, Sim. né? Então é um ciclo... Impressoras que imprimem impressoras. Sim, exatamente. Historicamente falando, após a criação dessa tecnologia de impressão, que é igual à nossa, que é por deposição de filamento, em 2004 surge a RepRap, que é um primeiro trabalho, um primeiro projeto de alguns ingleses que tornava a impressora 3D open source, código aberto, todo mundo podia criar e colaborar, e autoprodutíveis, ou seja, impressoras produzindo impressoras. Hoje se tem marcas de impressoras de código fechado, digamos, a Prusa é um grande exemplo disso, na República Tcheca, onde eles chamam de fazenda de impressoras. São impressoras imprimindo impressoras. Claro que existem componentes ali que são metálicos, né, que são de outros processos produtivos, mas boa parte das peças elas mesmas produzem. Pessoal, acabei de me sentir no filme do Exterminador do Futuro. Pelo amor de Deus, já tem impressora produzindo impressora. Aliás, nós iremos ter um programa aqui sobre o último filme do Exterminador do Futuro, hein? Não deixe de assistir, por favor.
Fechamos a fatura? Mais alguma coisa? Não. Beleza? Tranquilo? que seja isso. Então, obrigado pela presença dos dois. Obrigada. Muito obrigado mesmo, Felipe, Marina. A gente é que agradece. Obrigada a todos. E não se esqueça, dá o like, tá? E não se esqueça, até o agora também é história. Tchau, tchau, gente. Abraço, hein? Tchau, tchau.